Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua Médica, ok? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, você tá ouvindo, mas você não tá vendo minha tela agora mesmo, mas tá cheia, com três convidados agora que tem um grande projeto. Um projeto é difícil entender o tamanho disso e como a gente pode ai, começar a entender. Eu quero eu tenho Rafa Porta para me ajudar com isso. Eu tenho André Arange e Tamás Panis. Desculpa, Tamás, eu falei seu nome certo? Obrigado. E essa aqui é nosso time, é time brasileiro para 2025 no PTL, parte do UTMB. Talvez você ouviu falar sobre o UTMB, talvez você não ouviu falar sobre o PTL, porque é muito maior do que a prova você está pensando quando você pensa sobre o UTMB. E para começar, eu quero entender o que é o PTL. O Rafa Porta, me ajuda, explica o que é essa prova e por que a gente precisa de três pessoas para explicar disso. Opa, Roger. Primeiro, obrigado por nos receber aqui no seu podcast, né, cara? Eu sou fã, já estive aqui outras vezes, mas é a primeira vez que eu vou falar de alguma coisa diferente do Boi Preto. Verdade, você é sempre boi preto com você. Mas então, me ajuda aqui, porque a gente tem muitas coisas para falar que não é boi preto hoje. O que é É. o PTL? Então, a PTL, dentre as provas da UTMB, a Ultra do Mont Blanc, é a prova menos conhecida, né? Porém, é a maior, né? PTL significa Petit Trote do Leão. O que que é isso? É o pequeno trote do leão. Leão é um cara, é um velhote dono de uma bakery, no meio da trilha. E esse pequeno trote tem nada mais, nada menos do que 300 quilômetros. Só que além disso, esses 300 quilômetros são percursos que mudam todo ano. Então a gente fez um apanhado dos últimos 10 anos, não repete nem trilha, velho. Cada ano é completamente diferente do outro. São 300 quilômetros diferentes ano após ano, sempre com mais ou menos a variação, um desnível positivo de cerca de 26 mil metros. E além disso, ele é feito em dupla ou trio, pelo fato de que as trilhas não são demarcadas. Os atletas têm que se guiar através de GPS, que inclusive eles dão o percurso somente na véspera, não no dia véspera, mas poucos dias antes. E além disso, você tem que ter uma habilidade em técnicas alpinas, porque tem vias ferratas, tem montanhismo. Então é uma prova que, diferente das outras, a gente não segue aquela marcação perfeita, não tem pontos de controle com comida, tem, na verdade, bases de vida, somente duas em 300 quilômetros, né? Você tem que levar toda a sua comida, todos seus equipamentos obrigatórios, que são muitos, ou seja, vai correr com uma mochila gigantesca. E o mais interessante é que essa prova, além de tudo, ela não tem um vencedor. São apenas 100 equipes por ano, né? Mais ou menos isso, varia um pouquinho para cima e para baixo. Só que não, quem ganha e quem chega por último sobe no pódio igual a todos. Entendeu? É uma prova que não tem um intuito tão competitivo quanto as outras provas do Mont Blanc. Então, em 100 times, qual porcentagem normalmente vai completar a prova? A pro- Normalmente, um pouco menos de 50%. 50%. Ô, Andrei, seja bem-vindo no outro lado. Por favor, explica para a gente quem é Andrei, por que fazendo parte desse time é tão importante para você? Bom, eu venho do montanhismo, né, então, o meu primeiro esporte, assim, há, sei lá, mais de 30 anos foi no montanhismo, então eu tenho uma paixão muito grande com isso, né. Então quando o Rafa me convidou
A gente já estava há bastante tempo pensando em alguma coisa legal de fazer junto, uma corrida, assim, né? Mas o que me chamou atenção foi exatamente essa parte do desafio, né? Então, eu escolho meus desafios, na verdade, não vou chamar nem de prova, né? É, pela dificuldade e também pela parte assim de equipe, né? Então, eu também venho agora, nos últimos anos, eu fiz algumas corridas de aventura, que também foram de longa duração, assim, de vários dias, sem parar, né? Então, eu gosto de um projeto dessa forma, assim, né? Então, a gente fazer parte, assim, de um time que vai ter que fazer esse desafio não é um desafio próprio, assim, né? A gente vai cada um fazer o seu treino, né? Mas a gente vai estar lá junto durante 5 dias e vai vivenciar, assim, coisas muito diferentes, muito legais, assim, passar por situações difíceis também, né? E isso que me chamou a atenção, né? Então eu não estava nem pensando em alguma prova, assim, para fazer especial, mas quando o Rafa falou essa aí, eu tinha certeza, não, essa é a prova perfeita para mim. E eu adorei muito esse desafio de ter a chance de participar da PTL, né? E eu acho que a gente forma um time muito bom para isso. O Tomás, que eu entendo, seu background não é de corrida, também é mais ligada com provas de aventura. Pode falar um pouquinho sobre desafios que você tinha antes e faz uma comparação de esse desafio que você tem em frente, do PTL. Sim, a gente iniciou, fui companheiro do André Arandi na grande maioria das aventuras. A gente começou na faculdade a explorar alguns canyons por aqui, e o nosso background esse realmente é do montanhismo. Depois a gente começou a escalar algumas montanhas, subimos algumas montanhas de gelo, e começamos a fazer nossa trilha de aventuras. A corrida veio em um segundo momento, já em trail run, né, porque a conexão com trilhas, com natureza é o que mais nos atraía. Então a gente iniciou no trail run, e uma das características que a gente tem assim nas nossas aventuras é sempre buscar um desafio maior do que o anterior. Então, a gente sempre está tentando se desafiar, sempre está tentando colocar à prova alguma característica que a gente tenha. E então, eu acho que isso nos atraiu na PTL, apesar de ser uma prova da UTMB, com milhares de pessoas, muito conhecida, mas é uma prova que tu está numa equipe, e isso nós dois temos muito, muito afinado, assim, a gente está há 30 anos fazendo coisas juntos, então a questão do Rafa vai ser um componente interessante. A PTL me atrai também, porque muita gente diz assim, tu tem, em vez de um problema para resolver, tu tem três. São três para ter problema de estômago, três para ter problema de dor muscular. E eu vejo por um outro lado, eu vejo que são três, porque quando um tiver mal, outros dois vão estar bem. E aí um vai puxar o outro, e isso para mim é uma vantagem, não uma desvantagem. Mas com certeza, o desafio em equipe, para mim, é mais interessante. E aí, tu tá num terreno inóspito, tu tá, apesar de umas trilhas maravilhosas, tu não tem marcação, tu tem que fazer a navegação. Essa é a parte que a gente, na corrida de aventura, a gente tem uma certa base, né? Já fizemos provas de 500 quilômetros em corrida de aventura, mas é uma parte que me atrai bastante. Tu não tem a marcação, tu tem que desvendar os teus caminhos e achar uma trilha melhor, uma trilha mais fácil. A questão da altimetria é uma grande dificuldade, então a gente entende que os nossos treinamentos estão sendo focados em, principalmente, redução de peso na mochila e treino de altimetria, porque é uma proporção de distância e altimetria bem, bem grande, assim. Então, essas dificuldades eu acho que nos atraíram na PTL e que fazem dela uma prova, realmente sim, uma prova única, né, nesse contexto. O Rafa, entre vocês três, você tem menos vivência com esse estilo de prova em time, mas você já fez umas provas essa distância. Qual porcentagem você está planejando correr? Qual pace você está imaginando? E como você mesmo está planejando para lidar com tudo isso com um time?
quando seu background, e pode falar um pouquinho sobre essas outras provas de 300 quilômetros que você já fez, te deu uma vivência, mas é uma vivência que vai ser muito diferente. Com certeza. Você falou tudo, né, Roger? Eu não tenho absolutamente nenhuma experiência em fazer provas em equipe. Né? Eu comecei, na verdade, o meu background da corrida também é do montanhismo. Eu venho do montanhismo de escalada em rocha, escalada em gelo e alta montanha. Muito antes de eu correr, eu comecei a correr, na verdade, porque eu comecei a ver que eu precisava melhorar a minha parte física. Brutão. Fora das trilhas, eu não tenho muita frescura na vida. Mas nas trilhas, tenho e tenho mesmo. Eu não gosto de levar qualquer coisa nas trilhas comigo. Eu só quero levar as coisas mais úteis que vai me dar mais liberdade para aproveitar cada momento nas trilhas. E uma coisa eu sempre tenho comigo é autoestilo. Ou eu estou usando o colete, que é sensacional, não tem nada sobrando. É só exatamente o que se precisa numa colete. Ou eu estou usando o colete ou o cinto. O cinto é muito confortável, você pode colocar tantas coisas que se precisa mesmo. E correr como se fosse se tá usando nada. E a melhor coisa, todos os dois sem zipper. Gente, zipper. Quem entrou com essa ideia de colocar zipper nas coisas para nas trilhas? É a pior coisa, pior ideia. Alto estilo, não estou preocupado com o zipper quebrou, igual já aconteceu com tantos equipamentos eu tinha antes. Porque eles não têm zipper, eles estão mais espertos do que isso. Se quiser experimentar os produtos do Alto Estilo, vai lá no site do Alto Estilo. Você pode usar o código outro lado, só uma palavra, outro lado, você vai receber 10%, 10% off. Gente, bom demais Alto Estilo. Vai lá, experimenta. Pro montanhismo, acabou que eu comecei a gostar mais da corrida do que do montanhismo em si. E o montanhismo, ele já tem essa questão do time. Você não vai escalar uma montanha sozinho. Você depende de outra pessoa na outra ponta da corda, né? A sua vida tá ligada à outra ponta da corda, entendeu? Então, nesse ponto, eu já tenho essa vivência, porém, em competir nesse sentido, eu não tenho experiência nenhuma. Eu estive agora no ano passado fazendo o Tour de Jean, né, que é uma prova de 350 quilômetros na Itália, com também 26 mil metros de altimetria, com toda essa questão de privação de sono, é, de diversos problemas para você lidar, só que o problema era único e exclusivamente meu. Eu que tinha que resolver a minha bolha no pé, eu que tinha que resolver a minha questão de sono, eu que tinha que resolver tudo, né? Quando você junta isso em mais alguma pessoa, e às vezes, por exemplo, você tá no seu momento bom, porque a ultra você vai estar em pontos altos e baixos, às vezes você tá no alto e tem mais um cara que tá no baixo e você vai ter que dialogar com isso aí, muda completamente, né? E até era muito interessante, cara, que eu corri uma grande parte, assim, as primeiras 30 horas eu corri com o Arthur Cordeiro, de Campinas, e a gente conversou muito sobre a PTL nesse caminho. E ele falava assim, cara, para correr a PTL, eu só corro se for com meu parceiro Matheus, porque você não vai ter um problema, você vai ter dois problemas para resolver, o seu e mais o seu colega. Então você tem que conhecer plenamente quem você vai estar, com quem você vai estar correndo junto, né? E aí que tá o engraçado, né, velho? Eu fui conseguir dois parceiros de longe, né, que nunca fizeram uma prova junto comigo. Mas a questão foi por afinidade à distância e com certeza nós vamos bater cabeça durante a prova, né? Eu penso o seguinte, nós três, um vai ser o demônio do outro muitas vezes. Um vai ser culpado de um clima ruim para os outros dois em algum momento. Mas ao mesmo tempo, nós vamos tentar sempre ser o anjo dos outros dois o tempo inteiro, né? Então eu estou entrando como terceiro elemento aí de uma dupla que já tá junto há 30 anos, né?
e vamos ver o que vai dar. Não é o ideal, pelo contrário, é longe do ideal. É o contrário do que as pessoas de bom senso procuram. Mas aí fala assim, mas que bom senso que você tem, Rafa? Eu realmente não tenho bom senso nenhum. Esses dois vão me ajudar nisso aí. E desde 2006, de 2016 que eu conheço os dois, pelo menos assim, a gente tem conhecimento, a gente já encontrou, já corremos pouco juntos, a gente conversa muito, e a gente viu que a gente tem um espírito muito parecido um com o outro. Né? Agora, realmente, a parte de convivência e a parte né, da competição e de lidar com os problemas do outro é uma coisa completamente nova para mim, e para eles eu imagino que deve ser um pouco novo de ter uma pessoa de fora junto, né? O Andrei Thomas ainda está aqui depois dessa, aprendendo tudo isso sobre Rafa. Parabéns aí. Mas, Andrei, pensando em tudo sobre isso, a magnitude desse desafio com a equipe é enorme. Eu acho que Roger, eu já fiz várias provas correndo 100 milhas, 160 quilômetros. Eu consigo entender isso. Depois disso, eu tô meio fingindo. Quando alguém me fala eles vai correr 200 milhas, eu sou tipo, eu tô fingindo e tô entendendo o que ele está falando. Quando alguém fala eles vai fazer uma prova de 300, eu acho que um parte do meu cérebro desligou. E eu não, tipo, eu consigo entender até 24 horas. Depois disso, é uma outro conceito. Eu quero falar sobre treinamento. Como você já tem tanta vivência com isso, como você vai quebrando as pilares que se precisa para completar essa prova, como você vai quebrando tudo isso em pedaços e depois treinando para cada pedaço? Bom, primeiro pedaço que a gente dividiu a prova, né? São 3 pedaços, né? Porque como tem 2 bases de vida, 300 quilômetros, então são pedaços de 100 quilômetros, mais ou menos, né? Então, bom, então isso aqui, vamos dizer assim, que são 1 dia e meio, 36 horas a 48 horas. Esses 36, 48 horas, a gente já fez mais vezes, né, numa prova. Mas claro que o primeiro trecho e o último trecho seriam diferentes por conta assim, ó, vamos dizer, o primeiro trecho, a gente provavelmente a primeira noite consiga fazer de uma forma legal sem dormir. A gente já fez isso, né, várias vezes. Então, até chegar na primeira base, a gente já tem um plano mais ou menos na cabeça que cada um já fez várias vezes uma prova de corrida, né. Depois disso, esse segundo trecho que se torna um trecho que eu considero mais complicado, porque aí ainda falta muito da prova e já passou bastante da prova, né. Então tá todo mundo, fisicamente, mentalmente mais cansado, desgastado. Então esse é o onde vai decidir realmente, o nosso sucesso ou não, eu vejo assim. E o último trecho, onde tu já está bastante tempo na prova e tu já está acostumado com aquilo, já falta pouco, já vai lutar com outra coisa dentro, disso para completar, né. Bom, então primeiro eu já divido assim, como que vai treinar? Não tem como treinar, 5 dias correndo, né, obviamente a gente não consegue fazer isso. Então tem um pouco da nossa experiência, né, o Rafa tem experiência de vários dias, eu e o Tomás também temos, então a gente já sabe o que que acontece. Vai acontecer, claro, diferente dessa vez, mas, várias coisas a gente já aprendeu, né. A gente já teve muitos altos e baixos, e o problema do sono, né, que é um problema muito grande. Cada um, eh, percebe isso de uma forma diferente, mas já se conhece na sua dificuldade, né. Então, não dá para saber exatamente o que vai acontecer lá, mas é uma coisa que a gente já, vamos dizer que treinou, pra isso, né, na nossa vivência, né. Eu tô aqui agora na Alemanha, passando 2 semanas, vou fazer, esse final de semana, um treino nos Alpes de 36 horas, virando à noite, fazendo já assim, treinando um pouco,
alimentação e hidratação pensando na prova, subindo e descendo bastante altimetria, né. Então, a gente vai tentar colocar alguns treinos mais curtos, mas, e também pretendemos nos juntar aí para fazer um treino grande também, virando à noite e tal, assim, né, para treinar algumas coisas, né. E como o Tomás já tinha falado, né, a parte da logística nossa de o que vai levar, o que vai comer, o que vai tomar, assim, isso é muito, muito importante e muito difícil de fazer. A gente gosta bastante dessa parte, né. A gente gosta, assim, de quebrar a cabeça com isso, né, ter soluções legais, assim, testar isso, né. Eu sempre gostei muito dessa parte do desafio, né. Eu fui bastante para desafios no frio, no gelo, então tinha outros problemas, né, e também não tinha tanta experiência, a gente foi testando, foi fazendo, foi descobrindo, então por exemplo, assim, o Tomás a gente teve o desafio da Islândia, foram, 12 dias que a gente atravessou a Islândia sem suporte, sem nada, então era outra situação, com trenó, com tudo, mas era uma questão que a gente tinha que lidar também com trechos muito grandes, muito longos, né. Então, eu gosto muito dessa parte aí, eu gosto de pensar em soluções para isso. Ô Tomás, pode falar um pouquinho sobre, então, a gente tem agora quantos meses? Tem 5 meses, 6, quase 6 meses, de preparação. Ah, eu, como um corredor de ultramaratonas, eu estou vendo isso, nossa, tem vários blocos que você pode colocar para treinar. Ah, como você lida com isso? Eu nunca fiz uma prova de aventura, então eu não sei se os blocos de treinamento funcionam assim, onde você tem tipo 2 semanas mais intenso, terceira semana talvez um pouquinho mais leve. Como funciona os blocos de treinamento para uma prova assim? Sim, então a gente tem que faz os ciclos também, né? Cada um dentro das suas preferências, do seu método de treinar. Mas a gente treina em ciclos também. A gente tenta ir incrementando a cada semana a distância, a altimetria, tempo de exposição. E aí, numa quarta semana, 3 ou 4 semanas, depende da característica de cada um, reduz um pouco, né? Deixa o corpo se adaptar. Brutão. Quero falar com você muito rápido sobre Houseway. Cara, eu tenho 43 anos agora e eu tô explorando meus limites um jeito que eu nunca imaginava possível quando eu comecei essa jornada com meu saúde pessoal 13 anos atrás. Ainda tô atingindo os números e hackers pessoal que, cara, eu não achava foi possível. E uma grande coisa atrás disso, esse último ano, eu estou muito mais focado de consumir proteína suficiente. E, gente, fazendo isso pelo sua minha comida todo dia, é difícil atingir os números que eles querem para uma atleta. Entra na minha vida o Houseway. Gente, é uma empresa brasileira que está fazendo proteína de alta qualidade, de whey, até tem opções veganos. Eu estou gostando demais a sabor paçoca, e se você gosta de paçoca demais, nossa, vai lá agora, pega a versão vegana, pega a versão de whey proteína, ou eu gosto muito daqueles pacotezinhos com sabores diferentes. Eu gosto de jogar na minha mochila, levo para o escritório. Qualquer hora eu tenho essa coisa. Não, eu quero comer alguma coisa, talvez que não é tão bom. Eu tenho whey protein para me ajudar a evitar essas situações. Então, gente, pode usar o código o outro lado ou outro lado, só uma palavra, vou deixar na descrição com esse episódio e você vai receber 10%, um, 10% off na seu próximo coisa com Houseway. Vai lá, é bom demais. Se recuperar. Então, isso é importante de treinamento, a regressão para não gerar lesão, né, para não comprometer o treinamento. Mas, via de regra, é isso. A gente faz ciclos e vai aumentando tanto a altimetria e exposição, quanto a intensidade. A gente treina intensidade também, faz treino de tiro, faz treino de subida em morro,
E isso a gente vai aumentando gradualmente para não ter o comprometimento de uma lesão mais séria, enfim. E E, junto. desculpe, ficando com isso, durante esses ciclos de treino, quais adaptações você mesmo está procurando esses próximos 6 meses? Você já está fazendo isso há muito tempo, como você já falou, então provavelmente você tem uma base forte com isso. Quais adaptações você está procurando esses próximos 6 meses? O que é uma grande dificuldade que eu tenho aqui em Porto Alegre, o morro mais alto que tem aqui tem 300 metros. Então, a gente busca, tem um morro aqui do lado de casa que o desnível dele dá 160, então eu fico subindo e descendo ali. Mas eu acho que uma das grandes dificuldades lá vai ser o desnível altimétrico. Então, eu estou buscando isso nos meus treinamentos, eu estou buscando focar nesse desnível, na preparação para enfrentar esse desnível, para poder correr, ou não digo correr o tempo todo, mas desenvolver o mais rápido possível nesse tipo de terreno. Então, não são terrenos muito similares, mas a altimetria eu acho que vai ser um dos nossos grandes dificuldades. E é isso que eu estou buscando nos meus treinamentos. Um desnível altimétrico um pouco maior para poder desenvolver melhor naquele terreno. E com essa, o Rafa, você está em Belo Horizonte, você tem morros um pouquinho maior, mas na mesma hora, em comparação com França, e nada. Como você está usando os subidas que a gente tem por aqui para preparar para a França? Hoje eu estou ainda no início dos blocos de treinamento para PTL, né? Não cheguei a fazer ainda grandes desníveis. Mas, por exemplo, tomando como base o Tordejando ano passado, né? O foco do meu treino era sempre treino com altimetria. Mesmo nos treinos de tiro, por exemplo, tinha altimetria. Meus finais de semana, eu subia muita montanha com mochila pesada. Então, assim, eu não saía de casa para ganhar menos do que 1.500, 2.000 metros de altimetria num dia de final de semana de treino. E isso me ajudou bastante no Tordejão, porque tinha subidas assim, violentas de 5 quilômetros com 1.000 metros de ganho o tempo inteiro. Não tinha uma subida lá que tinha menos que isso. Né? Só que eu já estava acostumado, eu sempre treino. A gente coloca, né, a partir da hora que começa a chegar na parte mais específica, você treina com a mochila e com os equipamentos que eu vou usar. Então, eu já estou acostumado com o peso, inclusive eu coloco mais peso do que o que eu vou correr na prova, para já ir acostumando com isso, né, porque isso faz uma diferença danada. Eu lembro que a minha mochila, cara, que enquanto eu treinava aqui, ela começou a me machucar nas costas. Eu tive tempo de fazer adaptações em Belo Horizonte mesmo, na mochila, de costurar, é, almofadinha nos lugares que machucava, sabe? De fazer o tipo de adaptações muito antes da prova, para isso não chegar lá e me gerar um transtorno. E deu tudo certo. Meu Todejão, eu acho que eu tive uma prova muito boa. Mas vai ser basicamente isso. A gente nunca vai conseguir aproximar o treino do que a gente vai viver lá. É impossível alcançar a altimetria e o volume que a gente precisa lá. Vai ser sempre naquele limbo de estar, aquele limbo de estar assim, treinando muito, mas treinando pouco para não se machucar, entendeu? O fortalecimento é importantíssimo para evitar lesões e eu coloco algumas provas nesse meio caminho. Por exemplo, eu fiz a Cambotas esse final de semana, já foi 45 quilômetros, uma distância considerável. Em abril eu vou fazer as 100 milhas da Patagonia Run. É, Depois eu vou fazer algumas outras provas aqui na região também de 50K e vamos fazer, eu, o Tomás e o André, vamos fazer o treino aí de mais ou menos uns 100K, né? E aí a gente diminui demais a intensidade para poder não gerar lesões, porque a gente não pode simplesmente, se algum machucou, a gente colocar outro no time. Tem que ser esse time, entendeu? Então a gente vai ter que sempre ir controlando, sempre nessa linha tênue de treinado sem se matar e ao mesmo tempo proteger o corpo de lesões. Mas eu acho que basicamente o nosso treino aqui, o que a gente consegue mais se aprofundar seria na altimetria com peso nas costas, porque sono não vai ter como treinar o sono.
né? De um volume dessa intensidade também não. E outra coisa importantíssima vai ser a alimentação, porque no caso da PTL, a nossa alimentação toda a gente tem que levar. No Tordejão, a gente tem diversos refúgios com comida. Na PTL, não. É a gente, a estratégia interna nossa. Então, essas estratégias de sono e nutrição é que eu quero entrar próximo. Ô, André, com sua vivência de tantos anos nesse esporte, que deu certo, que não deu certo? Pode dar exemplos com essa estratégia de dormir, porque tem vários jeitos. Você pode, ok, planejar dormir muito a primeira noite até. É tipo, sabendo, ok, a gente não vai sentir, a gente tem que dormir, mas vamos dormir só para colocar assim no banco. Ou você pode falar, não, a gente não vai dormir até a gente não aguenta mais, depois a gente vai dormir profundamente para 3, 4 horas. Ou você pode quebrar, tipo, vamos dormir meia hora, meia hora, meia hora. Que você aprendeu com sua vivência e quais tipos de pesquisa você vai seguindo para aprender técnicas novas com isso? Bom, claro, essa parte de dormir é uma coisa muito pessoal, né? Então, cada um de nós aqui tem as suas experiências, né? E muitas coisas que deu certo e errado. A minha experiência na verdade, eu preciso de pouco sono, né? Então, por isso que eu já estava falando antes, assim, a primeira noite, eu acredito que a gente consiga fazer bem, fazendo ela sem dormir. Eu já fiz várias vezes, eu acho que foram todas as vezes numa prova longa assim, foi na primeira noite sem dormir. Vai bem, a segunda noite já não, já começa a não render mais, e aí o que eu consigo, assim, encaixar muito bem em boa parte das noites, é um power nap de 20, 30 minutos. Acho que ele é muito, muito proveitoso, né, porque assim, 1 hora começa o corpo começa a cabeça, assim, começa a entrar numa fase, assim, que, começa a ter alucinação. Eu tive várias vezes, né, de estar enxergando pessoas onde não tinha pessoas, enxergava muitas coisas estranhas, assim, então a minha cabeça já estava, fazendo, imagens, assim, muito diferentes, né. Então começa a ficar muito mais proveitoso dar uma parada. E essa parada, assim, de só de fechar o olho, de dar uma resetada, assim, de 20, 30 minutos, a cabeça entra mais limpa, né. Claro, o corpo não descansou, mas não vai dar tempo de descansar o suficiente que a gente precisaria descansar, sei lá, 8 horas, não dá. Então esses 20, 30 minutos são melhor para mim, principalmente, do que 2 horas. Se eu dormir 2 horas, eh, na maioria das vezes, eu vou acordar muito pior, assim, mais cansado, né. Então eu consigo gerenciar bem. Bom, vai chegar um momento, talvez perto ali da base da vida, que um sono um pouquinho melhor, maior, eh, vai ser necessário, então a gente vai colocar ele também, talvez de 2 horas, 1 hora e meia, não sei, para dar uma descansadinha um pouquinho maior, assim, enganar um pouco mais a mente e o corpo, e depois continuar. Então, uma estratégia, assim, que está mais ou menos traçado é dessa forma, né. Eu tive uma prova no Alasca, de também puxando um trenó, né, de 300 quilômetros, eh, no inverno lá, e eu quando eu entrei na terceira noite, eu estava praticamente sem dormir, a segunda também, e quando eu entrei na terceira noite, além da alucinação que eu já estava tendo de enxergar as pessoas, porque eu estava no meio de um rio congelado, sem absolutamente ninguém, essas pessoas elas começaram a falar comigo. Então, eu eu estava realmente eu não conseguia fazer ele sumir, eu tinha pessoas conversando comigo e tudo parecia muito real. Então a única forma que eu conseguia fazer parar era tampar os ouvidos para parar o som, fechar os olhos, depois abrir de novo e eu parei de enxergar. Então o negócio, assim, não fazendo a estratégia certa, vai evoluindo, vai piorando, o negócio, vai minando muito mais. Então a gente tem que, já com essa experiência, né, ter uma estratégia melhor.
Eu acho que dessa forma a gente já conversou bastante, né, acho que a gente combina bem nessa parte, né, porque tem equipes que fazem uma estratégia diferente dessa, né. Acho que a gente vai numa estratégia mais um pouco mais arrojada, né, dormindo pouco e conseguindo manejar bem isso aí. E posso perguntar, onde você pega inspiração, você pega mais conhecimento com isso? Porque, eu sei nos Estados Unidos eles usam muita pesquisa, eles fazem com o exército, porque por razões óbvio. E quais tipos de canais você está seguindo para entender melhor sobre esse assunto que é muito importante nessas provas de dormir? A gente pegou alguns artigos, né, o Rafa também pegou um artigo muito interessante, falando exatamente sobre isso, né. Eu identifiquei muitas coisas que, isso já vem há muitos anos, eu não tinha lido nada, né. Então coisas que eu vivenciei, que eu aprendi, assim, na marra, vi escrito em artigos, né. E a gente está compartilhando essa experiência, assim, né, realmente de pessoas testando os limites e vendo, o que pode ser mais eficiente, né. Claro, como eu falei, assim, sempre, um pouco mais pessoal para cada um, para cada corpo reagindo, né, mas, principalmente o Rafa está trazendo uns artigos muito interessantes, né, como ele é médico, nessa parte aí do sono, e a gente está debatendo, assim, né, ainda estamos montando isso aqui, né, isso aqui, esse projeto, essa ideia de sono nossa, né, mas mais ou menos eu acho que tá próximo disso aí na cabeça de cada um de nós, né. Então, não é uma coisa que dá para bom, tem até estudos que dizem que dá para treinar isso, né, dá para mas não vai dar para fazer isso antes da prova, assim, né, se a gente, na verdade, alguns dias antes da prova, a gente tem que tentar dormir bem, e é difícil, né. Qualquer prova, a gente já fica um pouco ansioso e vai dormir mal, né. Então, tem que tentar deixar o corpo pelo menos descansado, a mente bem, né. Eh, Mais um outro exemplo, assim, do que eu passei, eu estava numa corrida de aventura com o Tomás, estava, assim, acho que na terceira noite, muito sono, mas estava no início da noite. E há pouco tempo atrás eu tinha parado num PC. Então a gente já tinha dado uma descansadinha, assim, de alguns minutos e tal, feito a troca para uma bicicleta e saímos. Eu não queria dormir de jeito nenhum, porque estava no início da noite, assim, né, e eu queria trocar, mas eu senti que eu estava com muito sono. E aí, numa parte eu estava pedalando, eu dormi em cima da bicicleta, pedalando, né. Bati na bicicleta do Tomás, e quando eu bati, por muita sorte eu não caí, mas eu acordei. Daí ele viu que eu estava ruim, né, ele disse: "Não, vamos ter que parar". E estava meio chovendo, meio frio, daí tá, vamos ter que parar. Paramos 15, 20 minutos, acordamos com muito frio, né, por causa da chuva, batendo o queixo, assim, só que viramos a noite inteira, sem sono. Então, aquela parada foi muito importante. Eu estava ali, eu estava 1 hora lutando, lutando contra o sono, né, tentando vencer. Mas a gente não consegue vencer, na verdade. Chega algum momento que a gente não consegue vencer isso, né, a gente fica o ritmo fica lento, tudo, né. E ali o nosso ritmo andou, e foi bem, né. Então esses tipos de experiências aí, que foram muitas, né, ao longo dos anos aí, a gente, com certeza vamos vivenciar, vamos se lembrar na hora da prova também. Ô Rafa, com esse assunto de dormir, com sua preparação e com sua perspectiva como médico também, cafeína. Ah, você tem uma estratégia com isso? Você está treinando com cápsulas de cafeína? E o que você está aprendendo sobre isso? O que você aprendeu com suas provas antes? Cara, eu utilizo a cafeína em momentos-chave, né? Eu não gosto. Tem muita gente que utiliza a cafeína assim com uma certa frequência já pré-estimada. E eu gosto de deixar a cafeína para os momentos que eu tô na bad e momento que eu tô muito cansado e com sono. A cafeína é um dos suplementos que realmente dão uma diferença na parte, performática, né, você realmente esquece um pouco o cansaço que tá sentindo. Eu acho que ela é muito bem-vinda
quando é feita no momento certo, porque se você usa a cafeína também com uma certa frequência, o que acontece? Seu metabolismo aumenta, você começa a ter uma tendência maior à desidratação, consequentemente câimbras e etc. E além do que, o seu corpo também acostuma com cafeína. Eu sou um cara, que nem café, e mineiro não tomar café é difícil. Nem café eu tomo, para deixar o café para os momentos que eu realmente vou precisar. Então, assim, por exemplo, em época que eu preciso estudar muito, eu vou o máximo que eu consigo e quando eu já tô com a fadiga instalada, eu vou e tomo um copo de café visando um objetivo, entendeu? Eu gosto de deixar assim. Tanto o café quanto a Coca-Cola. A Coca-Cola já vem o outro lado, que é o açúcar que a gente precisa o tempo inteiro, né? Então, a Coca-Cola eu até tomo muito mais do que o café, mas o café eu deixo para momentos específicos, chave. No Tordejana, Então, eu passei anos e anos correndo sozinho nas trilhas, não quis falar com ninguém, não quis compartilhar essa jornada com ninguém. Foi só eu e natureza. Mas com o tempo eu vi, nossa, é bom demais ter um clã, ter um grupo de pessoas por volta de você que vai valorizando as mesmas coisas, as mesmas trilhas, as mesmas ideias na vida. É bom demais trocar a ideia com pessoas que você gosta. Achei isso na corrida ancestral. Então, se você está procurando uma assessoria, mas talvez não é qualquer assessoria, a corrida ancestral é muito além de uma planilha, é muito além de só melhorar seu performance. Você vai fazer isso sem dúvida com Victor Carrara, meu treinador. Mas vai ficar com o clã. E a gente gosta de trocar ideias diferentes sobre nossos pontos de vista das trilhas. Uma vez por mês a gente tem a fogueira online, fogueira virtual, onde a gente fala sobre assuntos importantes para a gente no mundo de trilha, no ponto de vista da nosso clã. E, gente, a gente está te esperando aí. Se você gosta de coisas do outro lado, você vai gostar da corrida ancestral. Pode achar o link abaixo na descrição e manda uma mensagem para eu, para Victor, e aprender mais sobre como você pode entrar seu clã. o André estava falando sobre alucinações. Eu tive um problema muito grande com o sono. Porque eu sou um cara que durmo pouco, por natureza. Eu tenho insônia, velho. E às vezes eu chegava num refúgio e queria dormir, podia dormir, tinha o tempo hábil, tinha cama e eu não conseguia dormir. E eu tava entrando em desespero. E eu tive alucinações também, assim, velho. Tem uma hora que eu corri com o capeta, juro, o capeta mesmo. Corri do lado de um precipício, o capeta me respondendo os trem que eu perguntava e ele me perseguindo, e aquela loucura toda. E eu sabia que ele era uma alucinação e ele durou 20 minutos comigo. E foi até legal, me deu uma agitada assim, na minha cabeça. Falei, nossa, que doido, velho. Agora eu tô tendo alucinação pela primeira vez. Né? Não é muito bom ter, né? Eu não quero ter mais, mas na hora foi até engraçado. Mas assim, nesse momento é a hora que a cafeína faz cumpre o objetivo dela. Porque você não vai parar no meio de uma crista de montanha que você rolar 30 centímetros pro lado, você vai despencar e morrer. Né? Aí a cafeína entra nesses momentos aí, eu acho que é muito bem-vinda. Ô, Tomás, no mundo de corrida, ainda mais essas distâncias onde você está correndo para 8 até 20 horas, essa é a última ano, 2 anos, a grande papo aí, comendo ou tomando mais carboidratos, tipo, por hora. E eles, tipo, no passado, vamos supor, passado foi 40 até 50 gramas de carboidratos por hora. Agora, a gente os elites estão tomando mais do que 100 gramas de carboidratos por hora. No mundo de provas de aventura, essa estiria de prova, que é mais comum, coisas estão mudando nesse mundo também. Que vai ser seu plano e plano do time também para esses 6 dias? Você está olhando de calorias por hora, carboidratos por hora, você está preocupado com proteína também e gordura? Como que a ciência traz a nutrição durante uma prova assim?
Sim, essa é uma parte fundamental da prova que a gente está se aprofundando. A gente tem visto bastante pesquisa da relação de carboidrato-hora. Um dia desse eu vi um maluco aí que queria comer 500 paçoquinhas numa trilha. Ah, opa, era tu. Tudo no nome de ciência. Tudo no nome de ciência. Não, não, assim, então, não é uma coisa fácil de tu implementar, né? Não é uma coisa que tu cria do dia para a noite, um hábito. A gente tem alguns problemas nesse percurso, que são a aceitação do organismo a certos tipos de alimentos e o peso da mochila, que é um dos fatores primordiais da nossa prova. Então, a gente está tentando aumentar esse volume de carboidrato sem comprometer o peso da mochila e com algumas coisas que são palatáveis, que são boas para tomar, que não vão te deixar enjoado, que não vão te deixar saturado, de maneira que tu na próxima hora, nas próximas horas, não queira ingerir mais nada e aí comprometa o teu desempenho. Então, a gente tem Então, pode dar uns exemplos de quais tipos de carboidrato você está tomando para... Sim, a gente montou duas parcerias bem legais na parte de alimentação. É uma parceria com a Houseway, tem suplementos bem bons nesse sentido, e uma parceria com a Mombora também, com a parte dos géis. Eles têm alguns produtos bem interessantes também. Então, essa parte de alimentação a gente está incluindo esse tipo de alimentos na nossa rotina de treinos aos poucos, né? Então a gente vai fazendo uma composição de um intratreino, digamos, com um pouco mais de carboidrato, um pré-treino que tenha um pouco de whey também, que não vai comprometer a questão da digestão, não vai fazer mal no treino. Então, eu acho que isso é muito pessoal, né, de cada um, o que cada um tolera ou não, mas a nossa ideia é isso, é ir testando esses suplementos, comendo gel, às vezes diluindo gel em água também, tomando para diferenciar as vias de absorção e as texturas também, e incluindo eu sempre incluo também alguns alimentos sólidos, alguma coisa que consiga mastigar, mas esses alimentos vão ser minimizados durante a prova por conta do peso que eles ocupam na mochila. Então, como a gente tem dois pontos de drop bag só na prova, 100 quilômetros, basicamente, a gente vai fazer com autonomia total de alimentação. Então, essa parte de alimentação acho que vai ser o ponto crítico da nossa prova e os suplementos vão ajudar bastante. A gente tenta, eu pelo menos no meu plano, é tentar chegar aos 90 gramas por hora. Atualmente consumo menos, eu estou com 40, 45, mas eu quero ir incrementando com uma variabilidade maior possível de suplementos de alimentos para conseguir essa quantidade, porque eu vi que, para mim, faz bastante diferença. Assim, na performance, tem feito bastante diferença. Os suplementos que a gente tem tomado em treinos mais curtos e nos longos do fim de semana também, a gente sente diferença na performance, no bem-estar durante a execução da atividade. Eu acho que é isso que a gente vai buscar na nossa alimentação. E com essa questão de peso e comida, peso na sua mochila, mas eu estou curioso também, estratégia de peso no seu corpo também. Com esse estilo de prova, você vai perder quilos durante esses 6 dias. Você entra nessa prova, tipo, umas semanas antes, você quer ganhar, tipo, uns quilos até para gastar durante essa prova. Como que essa entra no planejamento? Eu não tenho muito um problema de peso, assim, eu reduzo o meu peso, os meus treinamentos, o meu peso varia normalmente entre 80 e 90, 82, 84 e 90, eu não tenho muita perda de peso, mas eu como bastante, eu sou um cara que como de tudo, me alimento bem, agora estou chegando nos meus 86, 85, então, assim, a ideia é se alimentar porque tu sempre está gastando muito mais do que tu tá consumindo, numa prova dessas, por exemplo. Então, eu tento comer de tudo e tento conseguir o maior aporte de nutrientes para poder desenvolver as atividades e até prevenção de lesões, esse tipo de coisa que é importante, né? Um tempo antes da prova, a gente acaba reduzindo um pouco o treinamento, né? Então,
tu entra na fase de polimento ali, tu acaba não tendo um treinamento tão intenso quando está muito próximo da prova. Então, essa reserva energética acaba sendo um resultado mais ou menos de decorrência normal disso. Mas a gente tenta se alimentar bem, eu tento ter uma alimentação boa para poder ter recuperação muscular, ter o descanso, né? Todos os outros fatores de treinamento bem graduados para não comprometer o desempenho na prova. Ô, Rafa, vocês têm planos grandes de documentar toda essa jornada. Pode falar um pouquinho sobre esse processo e a ideia que vocês têm e onde você está com essa ideia de criar um conteúdo e um pedaço de conteúdo maior também com essa aventura? Cara, primeira vez que eu fui para Chamonix, eu fui correr a prova TDS, né, a prova de 145, em 2019. E eu tive a oportunidade de ver a largada da PTL, que é essa prova que a gente vai agora. Eu apaixonei, velho, com a prova pela largada, porque o tipo de atleta era completamente diferente do que a gente estava acostumado. Não era aquela galera jovem, esbelta, alta e forte. Não, velho. A galera os 300 que estavam lá para largar eram normalmente os caras de mais idade, com os equipamentos mais velhos, as caras enrugadas, gente que passou anos na montanha, sabe? Gente que vivia a montanha no seu espírito. E eu apaixonei com essa prova e quis fazer ela desde o início por conta dessa largada, cara. Eu apaixonei, velho. Com ver essa galera, eu penso assim, não, esses caras realmente são casca grossa. Todo mundo tá ali, por mais que não termine, realmente esses caras são casca grossa. Só que você vai procurar no YouTube, você não acha nada da PTL. Na verdade, você acha alguns vídeos pequenos de highlights de 2017, 2018, 2019, por aí, highlights de 15 minutos, mas em bons vídeos você não encontra. Às vezes você encontra um vídeo de alguém um francês, né, filmando a GoPro, filmando ele mesmo, o sofrimento dele por um tempo, só que aí chega nas partes de via ferrata, as partes mais difíceis, já não tem como filmar, né, e tal. Às vezes você não entende nada que eles falam que é uma língua diferente, e a gente não encontra nada. E aí, velho, pensando nisso, e é uma prova que ela é muito interessante, uma prova muito diferente, nós tivemos a ideia de chamar um cinegrafista, né, e bolar um documentário para ser um documentário bacana para as pessoas que se interessarem, porque é uma prova interessante por si só. A gente convidou o Fernando Degione, né, daqui de Minas. Fernando, você conhece, está fazendo alguns vídeos com você do Ultralato. Quem não conhece o Fernando, ele, pela revista Goldside, foi considerado um dos 3 cinegrafistas outdoor mais expoentes do Brasil. O cara é multipremiado, tudo que ele faz é muito bacana. Inclusive, quem não conhece ele, dá uma olhada no Instagram, que vai começar a seguir e vai se interessar demais pelo que ele faz. O cara é um poeta com as imagens e com os textos. Então a gente convidou ele topou na hora, e aí começamos, né? Como agora viabilizar um documentário, né? Nesse sentido. E o André e o Tomás já tiveram essa ideia logo, que nem tinha passado pela minha cabeça até então, que era tentar viabilizar esse documentário pela lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet. E aí, como é que faz, né? Na verdade, são vários passo a passo para chegar lá e conseguir a aprovação de um projeto pela Lei Rouanet. E aí nós conseguimos, o André e o Tomás conseguiram uma empresa em Porto Alegre que trabalha exatamente com isso. E ele conseguiu colocar nosso projeto toda a burocracia e conseguimos a aprovação na Lei Rouanet, do valor de 200 mil. Só que isso aí é só o primeiro passo. Já é muito difícil aprovar um projeto desse. Mas uma vez que você aprova, não quer dizer nada. Não quer dizer que você tem 200 mil no bolso para conseguir fazer o seu projeto ganhar vida, né? E a partir daí a gente tem que viabilizar essa verba, que eu queria inclusive passar para os meninos, porque a minha parte no nosso time aí é muito mais da parte de técnica, de parte de artigos, etc., do que essa parte mesmo
do documentário e da captação de verbas. Os meninos estão muito mais aprofundados que eu nisso aí. O André, manda ver aí que o André é o cara que já visitou mais empresa que eu já vi até hoje. Todo dia tá numa visita nova. Não, então, a parte da Lei Rouanet que a gente tem, na verdade é assim, a empresa que quiser nos apoiar, ela em vez de pagar o imposto de renda cheio, ela pode destinar até 4% desse imposto de renda, para o nosso projeto, né, sem gastar nenhum dinheiro para isso. Claro que nisso, para tornar isso tudo seguro, tornar uma coisa boa para os dois lados e confiável, assim, né, tem uma burocracia, né, tudo com uma conta separada do governo, que a gente não pode mexer e que é estritamente muito controlado, com prestação de contas, que a gente tem uma pessoa específica para isso, contador, advogado. Então, não é uma coisa assim tão simples, a gente teve que realmente estudar muito essa parte, né, a gente está alguns meses aí estudando isso, para oferecer para uma empresa uma coisa profissional, né. A gente não era profissional dessa área e agora estamos cada vez, melhor nessa parte aí, por conta que também a gente está gostando disso, né. A gente sempre fez filmes, né. E o Tomás sempre gravou nossos negócios colocou no YouTube, fez pra gente, pra mostrar pra família, né. O Rafa fazia os vídeos toscos dele lá também, e mas assim, eu sempre também achei legal os vídeos do Rafa, assim, porque tinha mais um pouco de uma questão de humor, assim, mas era uma coisa mais pra gente, né. Então agora a gente quer motivar outras pessoas, quer fazer isso, quer mostrar uma coisa legal para as pessoas, assim, do que a gente realmente faz, que até os familiares não têm muita ideia do que a gente passa, né, sabe, só que a gente está lá no meio fazendo. Bom, mas voltando para a parte da empresa, eh, então a gente está visitando as empresas, está fazendo contatos, né, para essa captação, que é a parte que a gente está agora, né. A empresa, ela tem que ter um faturamento alto, assim, não pode ser um faturamento muito pequeno, porque senão o valor destinado dessa parte do imposto acaba se tornando um valor inviável, né. E ela teria que estar no lucro real. Então empresas grandes, todas elas estão no lucro real. E então essas são as empresas que a gente está buscando, não necessariamente empresas de, esporte, né. Claro, estamos também buscando empresas assim, né, eh, de vestuário, de tênis, né, de alimentação, de outras coisas assim. Mas também estamos buscando empresas que estão acostumados a apoiar esse tipo de projeto, né. Na Lei Rouanet tem muitos projetos na parte, musical, teatro, e dessa parte mais esportiva, documentário, que é uma parte cultural, mas do lado esportivo, tem muito pouco projeto no Brasil. Então aí eu acredito que a gente tem um grande diferencial nisso. Então uma empresa que quer colocar essa parte de, mostrar essa parte mais esportiva, assim, a gente tem um projeto bem legal para mostrar, né. Então foi pensando nisso, achando que a gente tem uma chance boa de sucesso, que a gente tá batalhando aí nessa parte, estamos com várias pessoas nos ajudando. Eu estou em Sorocaba, o Rafa em Belo Horizonte, o Tomás em Porto Alegre, pegando a nossa rede de contatos e tentando espalhar para as pessoas aí, mostrando o nosso projeto aí, né. É uma luta, assim, é uma batalha fora da nossa parte esportiva que também tem, mas eu gosto, sabe, eu gosto de falar disso aí, desse projeto, eu gosto de falar de corrida, de montanha, então é legal, vou conversar com um monte de gente sobre isso, né. Então nós estamos basicamente nessa parte agora, tentando fazer essa captação. Uma coisa eu não pode deixar fora, gente, é uma coisa eu quero entender como vocês vai processando esse nome, o Orlando, Yamanaka, que, brasileiro que participou nessa mesma prova em 2022, e perdeu a vida durante a prova. Hã, como esse nome entra para vocês? É uma coisa é uma sombra para vocês? É uma coisa que você quer lembrar o nome dele? Como isso entra com sua jornada com isso? O Rafa, pode começar com você.
Eu não conheci o Orlando pessoalmente, mas eu estava lá em 2022. E quando eu estava lá em 2022, eu, eu tinha credencial de, da revista Trail Running. E aí, por conta da Andrea ser muito amiga da Lara, e a Lara ser muito amiga do Orlando e estava inclusive no mesmo apartamento que ele, a gente acabou se envolvendo um pouquinho no processo assim de fazer esse meio campo da organização, né, com a família dele. Foi uma coisa assim muito triste, cara. Ao mesmo tempo que foi triste, foi muito emocionante a homenagem que fizeram todos os concluintes da PTL no final, tocando um sino com a fotografia dele. E eu não conhecia ele, só que a partir daí eu comecei a conhecer ele através de outras pessoas, né? Vários amigos meus eram amigos pessoais dele e todos só tinham boas coisas a falar sobre o Orlando. É, e a gente escutando podcasts assim estrangeiros, o pessoal citava o nome deles, citava o acidente que aconteceu e tudo. Então isso realmente vira uma sombra na prova. Parece, inclusive, que essa questão do Orlando foi abordada no ano passado, através das equipes brasileiras que estiveram lá. Elas falam que, as meninas, principalmente, que participaram, falaram que a organização estava um pouco mais de olho nas equipes brasileiras por conta dessa fatalidade do Orlando. É, isso entra, não tem como dizer que não mexe com a gente de alguma forma, né? É igual, houve uma fatalidade na TDS no ano, acho que 2 anos depois que eu fiz, é que você fica, mas como assim, tal, do Orlando foi muito mais trágico, era uma pessoa que era próxima de muitos de nós. É, não digo que a gente vai levar isso durante a prova, mas a gente com certeza vai com muito mais respeito, né? Porque essa fatalidade a gente aprendeu com ela também. E a gente vê como que toda uma comunidade se mobilizou e se sentiu depois do acontecido. Os meninos também, eu acho que eles não tiveram uma experiência assim de conhecer ele. Mas a gente já conversou sobre isso várias vezes, e, assim, por respeito aos amigos deles, que são muitos, com certeza, de certa forma, ele vai estar lá com a gente, entendeu? Ô, Tomás, pode falar um pouquinho sobre as próximas etapas para você e o time? Porque uma coisa a gente não destacou durante esse bate-papo foi você está muito longe um do outro. E as próximas etapas para você como time nessa próxima mês, para colocar todo mundo na mesma página. A gente está estreitando bastante a questão do planejamento, né? Então, acho que essa é uma questão importante, a gente começar a entrar no mesmo ritmo de planejamento. O que a gente vai tentar como estratégia de sono, o que a gente vai tentar como estratégia de alimentação, o que a gente vai tentar como, né? Enfim, lá na prova vai ser tudo diferente do que a gente planejou, obviamente, mas ter uma unidade nesse sentido é bastante importante, então a gente está bem afinado nesse sentido. Eu acho que a gente combina em várias coisas, apesar de nunca ter feito uma prova com o Rafa, ou nunca ter feito uma prova mais longa com ele. Nosso pensamento combina bastante nesse sentido. E eu acho que vai ser importante a gente ter esses treinamentos juntos também. Então, a gente está planejando no mínimo 2 treinos longos juntos. A gente já teve algumas situações que eu e o André, por exemplo, fizemos a travessia da Islândia com uma terceira pessoa que não, já tinha feito algumas coisas com a gente, mas não tinha tanta a vivência tão próxima. Então, afinar essas perspectivas, esse planejamento e botar em teste isso durante uma prova, ou durante uma prova não, mas durante um treino, porque é ali que as coisas realmente se mostram, né? Quando tu tá com privação de sono, quando tu tá cansado, quando tu tá com a pessoa já convivendo ali 24 horas, algumas coisas começam a gerar atrito
e como tu lida com esses atritos, eu acho que é o principal do bem-estar da equipe e para que a prova se desenrole bem. E esse vai ser a parte principal, é o entrosamento da equipe, como a gente vai lidar com as questões mentais, para não ser minado por isso e para conseguir desenvolver o que a gente treinou sem que isso seja um obstáculo. Eu acho que a parte mental é 70% da prova é mental. Então, tu tá bem, tu não largar a prova achando que tu vai fazer 300 quilômetros. Divide em etapas, curte o caminho, saiba que uma hora tu vai estar pior e que a outra pessoa vai te puxar e aproveita quando tu puder puxar a pessoa e dar um incentivo. Essas coisas vão acontecer ciclicamente durante a prova e o gerenciamento disso para mim é o fundamental e é o que vai fazer a nossa prova se desenrolar bem e o nosso desempenho ser bom. Gente, muito obrigado. Eu aprendi muito sobre esse estilo de prova. E eu estou muito animado a seguir vocês esses próximos meses. O plano do outro lado é convidar vocês de volta antes da prova e depois da prova para entender melhor com cada etapa da jornada. Gente, muito obrigado e boas trilhas em frente e bom treinamento, porque, pô, você tem bastante coisa para treinar esses próximos meses. Valeu, foi um prazer ter participado aí. Obrigado pela experiência e conta com a gente. A gente está junto, está aprendendo bastante contigo e o que a gente puder passar aí da nossa experiência, acho que é sempre válido. Sim, obrigado pelo convite, Roger, aí para ter a oportunidade aí para talvez inspirar mais algumas pessoas a pesquisar sobre a prova, né, entender melhor isso, né? Que isso que a gente gosta muito aí, inspirar as pessoas a fazer um esporte que a gente gosta muito aí. Brutões, mais um episódio do Outro Lado Podcast. Se gostou? Me fala, me manda uma mensagem. Se você está gostando do outro lado, talvez você sabe, esse podcast é um projeto de paixão de mim, mas se quiser apoiar, você pode fazer o seguinte, primeiro jeito de apoiar, dá um likezinho, dá 5 estrelas, pode deixar um comentário falando que você gostou. Segundo jeito, manda para um amigo, pode postar nos seus stories na Insta, só para espalhar e crescer o podcast. É uma grande ajuda. Eu não faço muito marketing para esse podcast, então você pode me ajudar com isso. E, gente, o outro jeito é apoiar quem está apoiando o outro lado. Você pode treinar com o Corrida Ancestral, com Victor Carrara. Você pode comprar seu proteína e suplementos com House Whey. Você pode comprar seu equipamento para as trilhas, colete, cinto com alto estilo. 2 empresas que vai apoiando o outro lado. E, gente, você pode usar o código O Outro Lado com os dois para receber 10% off. E Mambora também. Mambora é um gel bom demais, 100% natural. É um jeito de fácil levar coisas mais saudável, mais natural para seu corpo nas trilhas. E pode usar o cupom ROGER15. Você vai receber 15% off no seu primeiro jeito se está comprando pelo site deles. Então, gente, muito obrigado por ouvir até aqui. Me manda uma mensagem. Eu adoro demais ouvir o que você está pensando sobre o outro lado, o que você gostou, o que você não gostou. Me manda ideias também. Estamos juntos nessas trilhas, gente. Vamos lá.